Aula número 1, pessoal. Dominando o Blip Desk e as ferramentas de atendimento humano. Imagino que todo mundo aqui trabalha no dia a dia com atendimento humano e às vezes fica ali com alguma dúvida, né? Pô, será que meu time de atendimento humano está com a melhor produtividade possível? Será que as minhas métricas são as ideais? Será que dá para fazer alguma coisa diferente? Será que dá para melhorar? Enfim, tudo que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje é baseado no know-how, no conhecimento que a Whitewall tem aí ao longo dos vários anos que a gente trabalha no mundo Blip, no mundo de contatos inteligentes, tá? Então, a gente já falou um pouco do nosso currículo, né? Tem várias outras pessoas na Whitewall. A Whitewall hoje está ali com um time com dezenas de pessoas. A gente... mais de 10 mil pessoas já assistiram conteúdos da Whitewall como esse aqui que vocês estão acompanhando agora. Cerca de 20% das extensões lá da Blip Store, do marketplace ali de extensões do Blip, são da Whitewall. A gente já trabalhou aí com mais de 300 projetos nos últimos 3 anos. 3 das 5 extensões mais utilizadas da Blip são da Whitewall. Enfim, tudo que a gente vai trazer para vocês aqui é baseado nesse know-how, nesse conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos, tá? Não significa que só tem uma forma, né, de enxergar um determinado problema. Talvez vai ter coisas aqui que a gente vai discutir, a Whitewall vai trazer a posição dela, vocês vão trazer uma outra visão interna de acordo com o processo de atendimento de vocês, enfim. Mas aqui a ideia é a gente apresentar um pouco do que a gente faz no dia a dia com empresas como essas, tá? Essas aqui são algumas das empresas que a gente já acompanhou e que confiam aí em algumas das nossas soluções junto com a Blip. Legal. Atendimento humano, que é o módulo 1 hoje. Então, antes disso, vamos falar da parte mais teórica, sobre atendimento em si. Quando a gente vai trabalhar com uma aplicação conversacional, quando a gente vai usar uma plataforma de atendimento, acho que o primeiro ponto é a gente pensar no dia a dia da nossa empresa, né? E pensar o seguinte, como seria um atendimento perfeito? Ou será que existe um atendimento perfeito para quando eu vou interagir com os meus usuários? E assim, isso é muito característico de cada empresa, né? Então, sei lá, se eu estou trabalhando com um hospital, a perfeição de um atendimento ou o contexto de alguém que precisa de um atendimento é completamente diferente daquele de um e-commerce, por exemplo, de alguém que está mais interessado em fazer uma compra ali de forma muito rápida. Então, a gente gosta de imaginar que o atendimento perfeito ele depende muito do contexto que a sua empresa está inserida. E aí, para a gente chegar nisso, a gente começa a pensar em diferentes modelos de fazer esse atendimento através do seu contato inteligente. Tem empresa que procura a Whitewall e fala, pessoal, quero utilizar o Blip para fazer um atendimento 100% humano, porque a minha empresa é extremamente high touch, a gente precisa dar uma interação muito próxima ali com o cliente e eu quero que toda vez que ele venha conversar com a minha marca, tenha um ser humano fazendo atendimento. Então, a gente pode pensar em atendimento que é 100% humanizado, a gente pode pensar em atendimento que é 100% automatizado, ou seja, as pessoas vão vir conversar com a minha marca, mas eu quero que um robô, que um processo automatizado seja entregue para o meu cliente. Ou eu posso pensar numa solução híbrida, que vai combinar ali as duas coisas. Particularmente para a Whitewall, na minha opinião também, aí eu não sei o que o Gabriel acha, mas particularmente eu gosto mais do modelo híbrido, do modelo que combina as duas coisas. Em algum momento eu posso precisar de algum serviço ou de alguma coisa muito específica, onde eu automaticamente consigo resolver aquilo. Em outros momentos eu posso precisar dar uma atenção maior para o cliente e jogar ele para um ser humano. Aqui no nosso curso, a gente vai focar muito, então, em soluções, né, em aplicações que usam um atendimento 100% humano ou um atendimento híbrido, né? Não é o nosso foco de trabalho aqui nessa semana falar da parte de atendimento automatizado, mas a ideia é a gente fazer outros treinamentos depois, né, Gabriel? Exato. E é legal também, Pacheco, porque é que você falou do atendimento 100% humano, mas não necessariamente quer dizer que não tem um bot. Então você pode ter, por exemplo, um atendimento 100% humano, só que com um bot ali para te dar um resumo, para ajudar no atendimento humano. Então tem várias formas ali de você utilizar também a estrutura ali de bot, já que a Blip entrega, né, para poder auxiliar no atendimento humano. Boa, é isso aí. Show de bola. Então,
Algumas métricas. A gente coletou algumas perguntas de vocês, né, que vieram para participar da live, sobre quais seriam algumas dúvidas que a gente poderia tratar aqui. E algumas das dúvidas eram, pessoal, na opinião da Blip, na opinião da Whitewall, enfim, quais são algumas métricas de atendimento interessante que a minha empresa tem que ficar de olho? E se você já é um usuário, e eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui já utilizam o Blip, vocês sabem que essas são algumas das principais métricas de atendimento. É isso aqui que a gente acompanha junto com os nossos clientes hoje. Então, TMA, TME, ou seja, tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, quanto tempo eu demoro para resolver o problema do meu cliente. Mais uma vez, isso aqui vai depender muito de contexto de empresa, tá? Mas o ideal é que isso seja o menor possível, né? A gente está vivendo, pessoal, numa era onde o imediatismo, né, buscar a informação de forma mais rápida possível, está muito no nosso dia a dia. A gente entra na rede social, a gente entra no navegador, enfim, e tenta buscar a informação da forma mais rápida possível. Então, quando o cliente busca a sua marca, na maior parte das vezes ele quer resolver o problema dele da forma mais rápida possível, né? SLA também, tempo para começar o atendimento do cliente é algo muito importante para a gente acompanhar. Depois que a gente faz o atendimento, CSAT, CES, NPS, eu não sei como a sua empresa especificamente metrifica a qualidade ali dos atendimentos, mas essas são duas métricas que a gente gosta de acompanhar aqui para saber a satisfação dos clientes, né? Quantidade de atendimento é uma métrica muito relevante, então a produtividade do seu time de atendimento também traz uma métrica legal para você, além de retenção e conversão, né? Obviamente que se eu estou falando de um bot, de um contato inteligente que visa automatizar alguma coisa ou que visa ser híbrido, promover um atendimento híbrido, eu vou ter que pensar em retenção ou conversão, ou seja, quanto da parte automatizada da minha solução eu consigo reter os usuários? Quanto que eu não preciso transbordar para um atendimento humano alguém que tem alguma dor, que precisa resolver alguma coisa? Então, essa é uma métrica muito, muito importante para a gente acompanhar no dia a dia também. O que mais? Aumentar número de atendimentos. É bom ou ruim? Esses são outros insights aqui que a gente queria deixar antes de entrar para a parte prática de usar a plataforma. Depende, pessoal. Isso são algumas das dúvidas que chegaram para a gente também. Não necessariamente aumentar o número de atendimentos da minha empresa é algo ruim. É óbvio que se eu preciso, né, melhorar a produtividade ou se eu preciso melhorar a retenção das pessoas que vêm conversar com a minha marca, o ideal é que eu conseguisse diminuir a quantidade de atendimentos humano ou de forma humanizada ali, né, que eu faço dentro da plataforma. Mas em alguns cenários também, como, por exemplo, se eu tenho uma solução de aquecimento de lead, onde eu preciso mandar um lead para um time comercial que vai fazer o atendimento dessa pessoa. Não necessariamente aumentar o número de atendimentos é algo negativo, porque eu posso estar aumentando o número de leads com qualidade e eu vou deixar o meu time ali de vendas satisfeito. Mas se eu estiver pensando em uma solução puramente de resolução de problemas, né, então ali um suporte ou uma equipe de atendimento básico da minha empresa, em geral o que a gente quer é reduzir o número de atendimento humano e aumentar a taxa de retenção do nosso robô automatizado. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui ao longo da nossa aula. Depois, será que todo chatbot, né, todo contato inteligente precisa necessariamente de atendimento humano? E a resposta é não, né? Principalmente agora com soluções avançadas de inteligência artificial, como a gente está vendo. O Gabriel comentou um pouco ali no início, né, que é especialista nisso, e a gente vê hoje um uso, por exemplo, aí de soluções de IA generativa, onde a gente consegue sim dar uma experiência de atendimento humanizado para o cliente, onde eu consigo fazer isso 100% automatizado. Então, assim, não necessariamente todo chatbot precisa de atendimento humano, mas eu, particularmente, a Whitewall, somos defensores de que ter um modelo híbrido é algo relevante, porque em algum momento
ter um ser humano para acalmar o cliente ou ter um ser humano para resolver detalhes muito específicos ali, que às vezes não tem uma API, não tem uma forma de ser automatizado, é algo muito relevante para a sua marca, tá? Pessoal, eu vou lembrar mais uma vez de que a gente está aberto aqui a dúvidas, então estou falando alguma coisa aqui, você está com uma outra visão ou ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que o pessoal passa para a gente e a gente vai respondendo, tá? Vamos passar agora então, já falamos das dúvidas, explicamos um pouquinho aqui da parte teórica, só para aquecer mesmo os motores. Então, atendimento humano, importante, não é necessário, eu posso ter uma solução que não tem atendimento humano, embora a gente não recomende, mas o fato é que em algum momento, se você utiliza uma solução 100% de atendimento humano ou híbrido, você vai precisar de tudo que a gente vai mostrar aqui agora. Então nós vamos abrir o capô do Blip, vamos entrar aqui dentro da plataforma e vamos mostrar ponto a ponto tudo que é possível ser feito pensando nesse cenário. Então eu estou focado em atender um cliente através da ferramenta de atendimento do Blip Desk, tá? Então vamos lá, Gabriel, puxa pra gente aí um pouco do que a gente vai falar agora. Então, chegamos no módulo 2 da aula de hoje, que é entrar dentro lá do Blip e mostrar as diferenças aí entre Blip Desk e o portal. Exatamente. Então, dentro aqui do ecossistema Blip, né, a gente tem duas plataformas. Primeiro a do Blip Desk, né, que é onde é feito o atendimento de fato, então é onde vai estar ali o atendente final conversando com o usuário. E o portal, que é onde vai ter toda a parte de gerenciamento, tanto do módulo de atendimento, quanto do fluxo que o chatbot vai ter, as configurações, coisas desse tipo. Inclusive a análise de dados, etc., toda feita dentro do portal ali. Ele tem toda essa robustez. Os benefícios aqui, para cada camada aqui existe um motivo, né? Então, da parte dos atendentes, eles vão estar mais no Blip Desk ali, que é onde vai chegar todas as mensagens de atendimento para eles poderem atender. Os gestores vão conseguir estar mais ali dentro do portal para poder estar acompanhando ali todos os atendimentos que estão sendo feitos, as métricas, as configurações, e os clientes finais vão estar nos canais de fato, né? Que é o WhatsApp, Instagram, etc. Então a gente tem 3 personas basicamente, né? O usuário ou o cliente da sua empresa, que está lá no WhatsApp, no Blip Chat, no Instagram, enfim. E dentro de casa a gente tem 2 personas. Tem os gestores da sua empresa, que vão ficar no portal, e os atendentes que vão trabalhar dentro do Blip Desk. Exatamente. Boa. Agora demo, então. Vamos para a demo? Show. Vou mostrar aqui primeiro a estrutura que a gente colocou aqui para poder mostrar. Então é um bot super simples. Esse daqui é o Builder, para quem não conhece. É um pouco complicado de entender inicialmente, mas é onde está o fluxo de fato ali do que vai ser executado dentro do contato inteligente. Esse aqui é um fluxo super simples, que ele tem basicamente uma triagem e manda para o atendimento humano. Então, vou só mostrar aqui rapidinho como que ele é feito. Aqui meu contato, apesar de ter o histórico, já está resetado, a gente vai mostrar como que faz isso. Então, eu estou imaginando que aí é um cliente que veio conversar com o meu contato inteligente pela primeira vez, né? Exatamente, Boa. Exatamente. Esse daqui é um WhatsApp que a gente usa aqui para teste internamente, etc. Legal. E já está conectado nesse fluxo aqui que eu acabei de mostrar. Então, a gente está diante, pessoal, de uma solução híbrida, né? A gente tem um pedaço ali de automação, que é muito pequeno, né? Mais uma saudação, enfim. E depois a gente entra com a parte de atendimento humano. Isso. Então, é um bot simples, ele tem aqui um menuzinho, né, de qual setor que você quer falar, vendas, financeiro ou suporte. E além disso, que é o que eu falei também, ele não está só nesse fluxo aqui, ele não se prende ao que está no bot, né? Então, se você mandar aqui, por exemplo, algo fora do que ele espera, isso não necessariamente precisaria ter o menu, né? Por exemplo, quero ajuda com o produto que eu comprei. Ele vai entender
que é o que eu estou falando, é do setor de suporte e vai mandar direto para o suporte. Isso foi feito com a inteligência artificial. Então dá para juntar os dois ali de uma forma que auxilie também. E na hora que ele envia para o atendimento, ele traz aqui para a gente o protocolo de atendimento, que depois pode ser filtrado dentro do portal para caso de auditoria, etc. A fila que o usuário está, para ele poder estar mais ciente ali, né, do tempo de espera e o tempo médio de espera de fato. E se ele quiser sair do atendimento, a gente colocou também uma regrinha para caso ele digite hashtag sair, já finaliza o ticket de atendimento. Esse cara aqui vai cair no Blipdesk, né, que é a ferramenta de atendimento de fato. Aqui dentro do Blipdesk, a gente tem basicamente o menu de navegação, ou menu lateral, que é onde você navega aqui dentro. A parte inicial é a de conversas, que é essa que já está aberta, é a padrão aqui da tela. A gente vai ter também a de contatos, que eu vou mostrar daqui a pouco. De ajuda, para caso você precise ali de alguma coisa, você vai direto para o suporte ali da Blip para tirar dúvidas e etc. Configurações e para você configurar aqui o status como um atendente, né? Então você pode colocar aqui que você está em pausa ou invisível para parar de receber ticket e trocar de conta, etc. Boa. Dentro aqui você vai ter uma visão de quantos clientes que estão aguardando. Isso daqui é configurável, inclusive, você pode deixar escondido ou pode inclusive tirar essa fila para já receber os tickets de uma vez, né, quando chegarem. Clicando em atender, vai pegar um novo ticket, ele já aparece aqui com o histórico da conversa e quem que está abrindo o ticket, né? Então as informações do contato vêm por aqui. Inclusive você pode editar se você achar que as informações estão erradas, se você pegar depois uma informação nova com aquele contato que você está conversando. Um histórico de todos os tickets que aquele usuário criou. Comentários, para caso você queira transferir para outro atendente depois ou finalizar e depois quando ele voltar você já tem um contexto melhor daquele cliente, do que ele estava querendo ou qual produto ele estava querendo comprar, enfim, depende ali do caso de uso e o que faz sentido para manter um contexto ali daquele atendimento, né? Então, só para gerar um exemplo, pessoal, imagina eu e o Gabriel, nesse cenário, nós dois somos o atendente dessa empresa, né? Vamos imaginar que o Gabriel está fazendo um atendimento ali da Raven, né, dessa pessoa, e por algum motivo ele chegou na conclusão de que essa é uma pessoa que está atritada com a empresa, sei lá, não está legal ali o relacionamento da Raven com a empresa. Então o Gabriel poderia deixar ali um comentário para que se no futuro essa mesma cliente pedir um novo atendimento, caso esse atendimento, caso esse ticket caia, por exemplo, para o Rafael vai conseguir ter uma noção ali na telinha de comentários de que em algum momento essa cliente esteve atritada ali com a empresa, né? Então são informações que são visíveis só para os atendentes, né? Exatamente. Boa. Existe a parte aqui da governança do ticket em si, né? Então a gente pode pesquisar ali para poder entender se houve alguma coisa ali naquela conversa que a gente estava esperando, né? Alguma coisa também entre o bot e o cliente final. Podemos transferir para uma outra fila ou um atendente em específico. A gente vai mostrar um pouco mais de como que isso funciona lá no portal. Aqui, caso você tenha a parte do Copilot habilitado, vem também um resumo do ticket na hora de transferir. No caso aqui não tem um resumo porque esse daqui é um atendimento de teste, né? Então não tem mensagens trocadas ali, enfim. Mas traria aqui o resumo do ticket, para caso não precisa ter ali, né, a leitura de toda a conversa, né? Já vai vir ali mais ou menos descrito o que aconteceu e tal, e você acaba ganhando mais produtividade com isso, né? E a gente vai mostrar isso depois, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Por enquanto a gente está focando aqui só na visão do atendente, né? Então, quais são as possibilidades ali que o atendente pode utilizar no dia a dia. E além da transferência, caso eu queira adicionar aqui uma informação para depois ser pega ali via relatórios ou dentro do próprio fluxo de atendimento para mandar um usuário para uma parte específica, eu posso inclusive utilizar tags, né? Então aqui eu tenho algumas pré-configuradas
que é outro venda perdida, venda realizada, pagamento recusado. Isso aqui foi pré-configurado lá no portal, a gente vai mostrar onde que isso é configurado. E depois o legal é que o atendente, né, preenchendo aqui, aparece lá no portal quantos que foi finalizado com tal tag, etc. E a gente consegue depois fazer filtros para saber o que está acontecendo nos atendimentos. Inclusive, na aula 2 a gente vai mostrar como que pega isso via API, etc. Se você quiser fazer um mecanismo de comissão por fora, enfim, tem várias possibilidades a partir das tags. Basicamente é aqui que classifica, né, como que foi aquele atendimento, aquele ticket. Ou sobre que assunto foi tratado, né, enfim. Exatamente. Boa. A partir disso, depois que eu colocar a tag, eu posso inclusive finalizar aqui e aí já manda para lá para você olhar no relatório. Aqui é normal, só de nivelamento mesmo, acredito que todo mundo já conheça, né? Mandar mensagem, emoji, imagem, arquivo. E aqui a gente tem uma funcionalidade que é muito utilizada, né? Que é a de respostas prontas. Que é possível lá dentro do portal cadastrar algumas respostas que são muito utilizadas ou que já tem as variáveis pré-configuradas ali, etc., que você queira reutilizar dentro de vários atendimentos para poder aumentar a produtividade, você pode utilizar aqui o menu de respostas prontas e já escolher uma resposta que vai direto para aquele contato ali, né? Então, vamos imaginar o seguinte, pessoal, imagina que tem algumas mensagens específicas, algumas copies específicas da sua empresa que o atendente precisa mandar de um jeito muito específico. Então a gente já deixa isso pré-cadastrado, a gente pode colocar variáveis dentro dessas copies, enfim. E aí eu facilito o trabalho de quem está ali no atendimento no dia a dia. Então, o caso do Gabriel aqui, por exemplo. O Gabriel está atendendo 6 pessoas ao mesmo tempo no Blipdesk, né? E todo mundo vai estar mandando mensagem para o Gabriel e o Gabriel está respondendo. Então, sei lá, vamos imaginar que eu tenho ali uma mensagem com o catálogo de produtos da minha empresa. Sempre que eu quiser mandar o catálogo de produto para a minha empresa, a mensagem é a mesma. Então eu já cadastro isso como uma mensagem pronta, uma resposta pronta, e quando o atendente for responder, ele manda sempre a mesma informação, seguindo o padrão que a empresa precisa, tá? A gente tem alguns clientes também que têm, às vezes, alguns problemas com os atendentes em relação a escrever errado ou não seguir determinado padrão que a empresa precisa. Então aqui a gente consegue controlar bastante a forma como o seu atendente vai interagir com o cliente final, tá? E olha que legal, Pacheco, isso aqui muita gente não sabe, mas eu consigo, inclusive, utilizar as respostas prontas sem ter que clicar ali no botão. Então, às vezes eu estou digitando aqui, oi, boa tarde, e eu quero utilizar uma resposta pronta ali de forma rápida, eu posso só apertar hashtag e ele me traz aqui já para eu poder navegar utilizando o teclado já. Então, rapidamente eu já escolho aqui e já mando a resposta pronta. Perfeito. Repara o seguinte, ó, o Gabriel demorou menos para escrever a mensagem de baixo, que tem muito mais caracteres, do que para mandar oi, boa tarde. Então é exatamente isso que a gente quer resolver no final do dia ali com o seu atendente. Ele vai dar 2, 3 cliques e vai mandar uma série de mensagens, tá? Panorama geral, pessoal, do Blipdesk é isso. Tem muito mais detalhe que a gente vai aprofundar ao longo da aula de hoje, de sexta, mas eu já queria dar um pause aqui e responder algumas perguntas. Está chegando muita coisa aqui pra gente, então se ficar alguma dúvida aí, manda que a gente vai respondendo. A Luísa, por exemplo, Gabriel, está falando aqui que o resumo de ticket não aparece para ela na hora de transferir. Como é que ela ativa? A gente vai mostrar isso, Luísa, na prática, quando a gente estiver lá no portal. Porque é no portal que a gente consegue ativar a solução do Copilot, que é a solução que possibilita que o atendente utilize a parte de resumo ali dentro do Blipdesk. Certo, Gabriel? Exatamente. Boa, então segura aí que a gente vai mostrar. Essa é uma funcionalidade que a gente tem que habilitar primeiro no portal para só depois ela aparecer no Blipdesk. Assim como várias outras. Por exemplo, a quantidade de clientes aguardando, a gente está vendo aqui que a fila do Gabriel está cheia, né? Está com 1.071 clientes aguardando. A gente pode ou não exibir essa informação para o atendente. A gente pode ou não permitir que o atendente finalize um ticket com uma tag. A gente pode ou não permitir que o atendente mande um áudio e assim por diante. Essas configurações, a gente tem que olhar para o contexto da sua empresa, entender como a sua empresa se comunica com o cliente final e aí a gente vai fazer as configurações no detalhe.
Esse é um pouco do trabalho da Whitewall, como parceiro homologado do Blip. É a gente dar a mão para o cliente, sentar junto, entender como é que é o processo do cliente e trazer todas essas configurações para dentro da plataforma. Eu brinco que o Blip é uma grande caixa de ferramenta, né? A gente tem vários quadradinhos ali, várias pecinhas, que a gente tem que montá-las da forma como melhor atende ao seu time de atendimento. Beleza? Outra dúvida, Gabriel. A gente está falando aqui sobre se a gente tem opções de cadastros de telefones internacionais. É uma dúvida da Jaqueline. Jaqueline, qualquer pessoa... Eu estou imaginando que a sua aplicação está publicada no canal do WhatsApp. Então, qualquer pessoa no mundo inteiro tem lá o WhatsApp, pode conversar com a sua empresa sem problema nenhum. E aqui dentro do Blip Desk, a gente vai visualizar o nome da pessoa, o número associado ao WhatsApp dela, a gente vai conseguir ver todas essas informações, independente do país. Exatamente. Não é isso, Gabriel? Boa. Durante o atendimento, a página do Blip simplesmente atualiza, sem problemas de rede relacionados. Existe alguma justificativa para isso? De repente, sobrecarga do servidor? Sei lá. Essa é uma dúvida da Jaqueline também. Jaqueline, existe um link hoje no Blip, e aí eu vou pedir o pessoal para mandar esse link para você. O Gabriel pode abrir para a gente aqui, que é o link de checagem do Blip Desk. Pouca gente conhece esse link, tá? É um link que você vai acessar no navegador, lá no seu time de atendimento, e ele vai fazer uma checagem. O Gabriel está mostrando aqui agora. Ele vai fazer o que a gente chama lá de Blip Health Check. Então, ele vai avaliar se o computador e a rede do seu atendente está 100% ok para que ele utilize o Blip Desk. Pode acontecer no seu caso de estar com alguma instabilidade, enfim, de dar algum problema ali na conexão entre o navegador do atendente e o servidor do Blip, mas também pode ser algum problema na máquina do atendente, sei lá, às vezes um antivírus, alguma coisa, um firewall, alguma coisa que está configurada e acaba barrando e atrapalhando o Blip Desk. É difícil passar para você agora exatamente o que está acontecendo aí do seu lado, mas a nossa sugestão usa o Blip Check. Se ainda assim você continuar tendo esse problema, abre um ticket de suporte lá na Blip. Se quiser entrar em contato com a Whitewall também, a gente pode sentar junto e tentar entender aí do seu lado o que está acontecendo. Tá? Existe um mecanismo de segurança também dentro do Desk que, às vezes, quando você fica inativo, o Desk ele volta para você fazer login de novo, etc., para que não haja ataques mesmo. Então você vai sair ali para ir no banheiro, etc., e quando você volta, pode estar deslogado por causa desse motivo também. Perfeito, legal. Então matamos aqui as dúvidas da Jaqueline, falamos da dúvida da Luísa. A Jaqueline perguntando, Gabriel, existe alguma melhoria prevista para que possamos ter acesso às conversas já encerradas, sem que precisemos abrir o chamado por mensagem direta? A gente vai mostrar um pouco disso. A gente vai mostrar isso daqui a pouco, né? Boa, legal. Então segura aí, Jaqueline, a gente vai falar disso. Tem uma dúvida aqui do Vitor. Quando se tem um atendente cadastrado em mais de uma fila, é normal que quando clique em atender, se tem um cliente em cada fila, esse mesmo atendente puxe 2 clientes ao mesmo tempo? Isso acontece se você tiver 2 bots diferentes, com o mesmo atendente cadastrado nos 2 bots. E aí pode acontecer de quando você clica em atender, ele puxa um de cada bot, se estiver mal configurado. Boa. Quando se tem um atendente cadastrado em mais de uma fila, é normal que quando clique em atender, se tem um cliente em cada fila, esse mesmo atendente puxe 2 clientes ao mesmo tempo. Então, Vitor, esse não é o comportamento padrão, né? Se for no mesmo bot, não deveria estar acontecendo. 2 filas diferentes, cliquei uma única vez no botão, vou puxar um ticket só, né? Eu puxo um ticket de cada vez. Mas assim, não sei, talvez pode ter clicado sem querer 2 vezes no botão, ou enfim. Esses tipos de detalhes, assim, pessoal, que fogem do fluxo padrão, o ideal é, de repente, gravar um videozinho na tela, aquilo acontecendo, e abrir um ticket de suporte no Blip para o time da Blip conseguir investigar com mais calma e ver se tem ali algum probleminha lá na sua plataforma, né? No seu acesso ali da plataforma. Mas, via de regra, isso não deveria estar acontecendo, tá, Vitor? Rosângela está perguntando, tentei cadastrar a mensagem pronta, mas acho que tem limite de caracteres. Pode confirmar?
mensagem pronta. Então eu estou imaginando que é a mensagem aqui do hashtag, né, que ela tá se referindo. Vamos tentar criar uma mensagem bem grande aqui juntos, Rosângela. Segura um pouquinho aí, que agora a gente vai passar para a parte do portal. Aí a gente tenta reproduzir esse problema que você está reportando. Beleza? Beleza. Boa. Então, recapitulando, pessoal, se você chegou aí agora, dúvidas, manda no chat, a gente vai respondendo. A gente começou falando um pouquinho da parte introdutória, então, algumas métricas relevantes de atendimento humano. Vou criar um bot 100% de atendimento, vou criar um bot 100% automatizado ou vou fazer uma solução híbrida. E aqui a gente está apresentando para vocês uma solução híbrida. Passamos um pouquinho por todas as funcionalidades que o atendente, né, o agente pode utilizar no Blip, através do Blip Desk. Lembrando, o Blip Desk tem aplicativo mobile também. Então, se faz sentido para a sua empresa, o seu atendente pode ir lá na loja de aplicativos, seja do Android, do iOS, enfim, e baixar essa solução, fazer login e usar o Blip Desk também no celular, tá? Atendi todo mundo que chegou para mim. Vamos pensar agora em como eu configuro a plataforma, como eu deixo o Blip do jeito que faz mais sentido para a minha empresa, seguindo o processo da minha empresa, tá? Mas enquanto o Gabriel está abrindo o portal aqui, pessoal, o time aqui está mandando aí uma lista para a gente confirmar a presença. Então, esse treinamento ele tem um certificado ao final do treinamento, então vou pedir para todo mundo acessar aí o link, marcar a presença, para que você consiga receber depois o certificado. Beleza? Vai lá, Gabriel. Boa. Então aqui no módulo de atendimento, né, que é o que a gente chama aqui, esse link de atendimento aqui dentro do menu, a gente vai ter todas as configurações relacionadas ao atendimento, não necessariamente ao Blip Desk, importante notar isso. Então já na primeira tela aqui que a gente tem, que é a de canais de atendimento, a gente consegue inclusive colocar outros canais além do Blip Desk. Então se você já usa, por exemplo, o Salesforce Live Agent, a Blip já tem aqui uma integração nativa, você só conecta lá e já substitui o Blip Desk pelo Salesforce Live Agent. Caso você tenha um outro canal, seja o Zendesk, Intercom, Freshdesk, etc., você também pode conectar via canal personalizado. Inclusive, na próxima aula a gente vai mostrar, né, na Blip Store como que você já pode, inclusive, ter alguns canais ali prontos para você instalar via extensão do Blip. Boa. Aula 2, pessoal. Se você usa, por exemplo, o Zendesk, a gente vai mostrar na prática aqui como que eu faço o atendimento humano sem utilizar o Blip Desk, mas utilizando o Zendesk, tá? Então a gente vai mostrar isso também. Hoje a gente vai focar muito em Blip Desk. Bom, então aqui na tela de monitoramento, o gestor consegue ter toda uma visualização ali em tempo real do que está acontecendo com os tickets, né? Então aqui vamos ter os dados em tempo real, né, que é o quantos tickets estão na fila, o tempo máximo de espera na fila, né, então qual que é o maior tempo ali que um cliente está esperando para ser atendido, para alguém pegar o ticket dele lá dentro do Blip Desk. Tempo máximo ali aguardando a primeira resposta, né? Então, desde o momento que o atendente puxou aquela conversa, quanto tempo até ele mandar uma primeira interação com o cliente. Aqui no caso está, inclusive, com números péssimos, né? Mas enfim, só a título de teste. Quantos tickets estão em atendimento? Então, dentro ali do que os atendentes estão conversando, quantos tickets eles estão em tempo real ali, de todos os atendentes, quantos eles estão em aberto, né? A média de tickets por atendente, o status dos atendentes, então quantos estão online, em pausa, invisível. E aqui, nessa parte de baixo, a gente não tem só o tempo real, mas também tem o fechamento ali de hoje, né? Então, nesse daqui, por exemplo, a gente tem a questão de atendimentos que foram fechados hoje, o tempo médio de espera que teve nesses atendimentos, tempo médio de resposta, tempo médio da primeira resposta e o tempo médio ali de atendimento total, né? Então, quanto tempo que demorou desde o início daquele ticket até o final, quando ele foi finalizado. Esse é um relatório ali que você consegue ver se no dia está tendo um tempo maior, enfim, tem alguma coisa fora do comum, alguma anormalidade que você possa investigar, etc.
Então, quem vai acompanhar isso, pessoal? Essa aqui é uma ferramenta que tem que ser acompanhada diariamente. O gestor do time de atendimento da sua empresa tem que estar aqui, dentro do portal do Blip, aqui na tela de monitoramento, acompanhando o pulso. Essa é uma tela que mostra o pulso do seu time de atendimento. Tem alguém que não está conectado, está com algum problema na operação, não está? Por que as pessoas estão demorando a atender? Por que estão demorando a puxar os atendimentos? Enfim, aqui é o dia a dia. Tem que ter alguém olhando para essa tela o tempo inteiro. Né, Gabriel? Exatamente. E aqui é legal porque a gente consegue, além de ter a visão aqui geral, né, quantitativa, a gente também consegue ver aqui por ticket, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui dentro uma métrica que está muito ruim, né, o tempo máximo aqui aguardando a primeira resposta está muito ruim, a gente consegue ver aqui o que pode estar acontecendo. Então, ele até muda aqui, né, a corzinha. Os tickets que estão em branco e cinza aqui é os tickets que estão seguindo um fluxo normal, e os que estão em amarelo são os que ainda não receberam a primeira resposta. Então o ideal é que sempre esteja ali, nunca esteja amarelo, né? Então, porque aí o atendente pegou e não respondeu àquele cliente ainda, ele ainda está sem resposta, né? O que significa o amarelo, pessoal? O amarelo é quando você manda uma mensagem para o seu amigo e ele não dá a mínima para você, ele não te responde. É basicamente isso, só que com a sua empresa. Hoje, principalmente no WhatsApp, mas podemos pensar em outros canais também, a gente tá ali no dia a dia, a gente manda uma mensagem, o ideal, sei lá, eu quero a segunda via de boleto da minha conta. Hoje eu fui pagar aqui a minha conta de energia elétrica e eu fui lá pegar a segunda via de boleto. Vamos parar para pensar, se eu quero pegar a segunda via de boleto e a minha empresa ainda não automatizou esse serviço, se por um acaso, para eu conseguir isso, eu preciso cair no atendimento humano, o ideal é que eu receba aquilo quanto antes, porque eu estou no processo de fazer o pagamento, né? Então, deixar o cliente aguardando é sempre um ponto negativo. Mas isso aqui não é regra, tá? É muito importante todo mundo ficar ciente. Inclusive, a gente teve uma dúvida que eu acho que casa muito com o que a gente está falando aqui agora. A gente já atendeu clientes aqui na Whitewall que demoram uma semana para fechar um ticket. Pode acontecer. Por quê? Porque o cliente ele tem todo um processo, uma jornada de conversar com o cliente, que o cliente vai tomar uma decisão ao longo de 7 dias ou de 14 dias. Então, assim, não existe... O que a gente está falando aqui não vale para 100% dos casos. O ideal é que a gente gaste sempre o mínimo possível para atender, para resolver o problema de um cliente, mas pode acontecer de você abrir o seu monitoramento e por uma questão do contexto da sua empresa, você encontrar aqui um tanto de ticket que demora muito para ser fechado. Tá? Isso. E aqui, basicamente, você tem qualquer tipo de filtro aqui, né? Então aqui eu consigo ter uma visão só dos que estão em atendimento, esses que estão só na fila, né, que ainda não foram atendidos, estão esperando ali um atendente ficar disponível e puxar aquele atendimento. Consigo ter uma visão por atendente, então eu aqui no caso, né, o Gabriel, tem 6 em atendimento, tempo médio de resposta, no caso eu não estou atendendo, então está zerado, tempo médio de atendimento, e eu posso inclusive desligar aqui o atendente, né? Então vamos supor que ele saiu, acabou ali o turno de trabalho dele, ele deixou aberto e está recebendo atendimento, eu posso inclusive clicar aqui e desconectar ele lá do desk para que não tenha esse problema. Visão por fila, tags, que a gente mostrou ali atrás, por atendente e por contato. O legal é que esses filtros aqui de cima, eles vão ser aplicados a todas essas outras visões. Então se eu colocar aqui só Gabriel, aqui no caso eu não finalizei nenhum atendimento com nenhuma tag, mas enfim, teria aqui só os que eu finalizei. Então as filas aqui, atendimento, os atendentes aqui no caso está só eu, os tickets na fila que estão atribuídos a mim. Vou tirar aqui e eu posso também trocar ali o filtro de contato. Então, se eu tenho ali algum cliente que eu quero pegar exclusivamente, né, tem algum cliente que me mandou mensagem, enfim, algo mais urgente, eu posso inclusive pegar o dele aqui especificamente para poder analisar o caso. E isso daqui é super interativo. Então, se eu clicar aqui no ticket, eu posso, como gestor, transferir para um atendente específico, para uma outra fila, né?
e posso finalizar. Então, se chegou um ticket ali que não faz sentido, enfim, teve algum problema, posso vir aqui e finalizar, que ele vai voltar para o fluxo ali normal de pós-atendimento. Boa. Fechamos? Deixa só eu responder uma dúvida que chegou aqui agora, Gabriel, da Raquel. Pessoal, estou gostando muito, tá? Tem várias dúvidas chegando aqui. Estou com medo até da gente não conseguir responder todas, mas aí a gente deixa para responder algumas na aula 2. A Raquel está perguntando se tem como não contabilizar o tempo de resposta quando o proprietário retornar fora do horário de expediente. Ô, Raquel, eu acho que eu entendi, tá, a sua dúvida. Eu estou imaginando que você você tem um ticket em aberto com o cliente, mandou uma mensagem para ele e ele foi responder alguma coisa pro atendente, né? Então o cliente mandou uma mensagem para sua empresa, sei lá, 1h da manhã, que é a hora que ele está deitado ali e ele resolveu conversar com a sua empresa. Realmente, se o ticket já foi aberto, o Blip ele vai analisar as informações dos tickets de forma geral, né? Ele não vai levar em consideração se o horário está fora ou não dentro do atendimento. O que a gente consegue fazer é evitar que algum atendimento seja enviado para o ser humano fora do horário de atendimento, para não poluir as suas métricas, né? Então vamos imaginar, o usuário começa a conversar com a sua empresa e se ele está conversando fora do horário de atendimento, fora do horário onde tem um ser humano para responder para ele, eu não vou criar um ticket. Eu vou manter o cliente lá na automação, lá no robô, para que eu não gere uma métrica inválida aqui dentro da ferramenta. Isso é possível. Mas uma vez que o ticket foi gerado, aí as métricas vão levar em consideração independente do horário de atendimento. A gente já teve um caso muito parecido com esse, inclusive, e que no final o cliente preferiu... A gente tem uma extensão que resolve um pouco desse problema, a gente vai mostrar na segunda aula, mas você pode inclusive transferir tickets em massa dentro do Blipdesk. Então o que os atendentes faziam? Vai acabar ali o turno de atendimento, pega todos os tickets, transfere para ele mesmo e aí não vai sujar essas métricas de tempo de atendimento, né? O tempo de fila ali talvez vai aumentar um pouco, mas essa métrica ali de tempo médio de atendimento vai ficar mais intacta ali. Boa. É como se eu tivesse fechando e abrindo de novo um ticket, mas esse ticket vai ficar guardado para que o meu atendente puxe ele de novo na manhã do dia seguinte. É uma estratégia também que a gente pode pensar. É o que eu comentei no início, Raquel. Tem muita coisa que a gente vai adaptar a plataforma para o processo de trabalho da sua empresa, para as métricas relevantes da sua empresa. E cada empresa trabalha de uma forma diferente. Então, nesse cenário, o que a Whitewall costuma fazer é sentar com as empresas, analisar o contexto do projeto, analisar quais são as métricas que vocês estão perseguindo, e aí a gente vai tentar trazer para você várias opções para que você entenda o que fica melhor no seu caso, tá? Eu já estou até meio perdido com as perguntas aqui, mas vai lá, Gabriel, vai puxando e a gente vai respondendo outras aqui. Eu esqueci de falar só um detalhe, Pacheco, é um detalhe mais simples ali, mas se você quiser também deixar esse monitoramento aqui em uma televisão, alguma coisa ali que você tem na central de atendimento, você pode inclusive expandir aqui, ele traz uma visão ali super legal de tickets por hora, enfim. Gestão à vista, pessoal. Então você aí que está assistindo, é um gestor de um time de atendimento, está ali cuidando da sua equipe, é muito legal você ter, sei lá, num dashboard, numa TV, deixa numa outra mostrando tela, ali como é que está o trabalho do time, né? Boa. Legal. Então, a primeira tela, seguindo aqui o menu no canto esquerdo, primeira tela, monitoramento em tempo real, ou seja, o pulso, ver o dia a dia da equipe de atendimento naquele momento. Esse terceiro menu que o Gabriel vai mostrar agora é um relatório. Aí a gente filtra de acordo com o período que fizer mais sentido para você. Exatamente. O relatório ele é algo mais histórico ali. Então, se a gente quiser ver como que estava o atendimento semana passada, a gente pode vir cá e filtrar por semana passada, pelo mês passado, etc. Ele recebe inclusive filtro de canal. Então, se você quer ver um ali que quais foram os atendimentos ali do WhatsApp ou do BlipChat ou Instagram, filtrar por atendente, como é que foi a performance desse atendente específico, fila, tag,
né, que a gente mostrou ali anteriormente. E aqui a gente tem os dados muito parecidos com o que a gente tem lá no monitoramento, só que histórico, né? Então, o status dos tickets, quantos foram abertos, perdidos, abandonados, finalizados, fechados. E aí tem uma diferençazinha, né, que abandonado é que ninguém atendeu, o finalizado foi que o atendente pegou, conseguiu responder e depois finalizou. E o tempo médio aqui, né, a mesma coisa lá dos de monitoramento, né, o tempo médio de espera na fila, primeira resposta, etc. E um gráfico mostrando uma diferença ali de quantos que foram abertos naquele período e quantos que foram fechados, né, para você poder comparar ali para entender se está muito diferente, enfim, se não está conseguindo aguentar a demanda, etc. Dá para tirar alguns insights disso. Filtros por atendentes, filas, nada muito diferente do que a gente tem lá no de monitoramento. Boa. E aqui a gente também consegue, inclusive, exportar alguns dados. Então aqui, se eu quiser exportar por atendente, eu clico aqui que ele vai me trazer ou um relatório de produtividade ou um relatório de pausas e ele traz para mim um CSV para conseguir analisar esses dados numa planilha ali, no Excel, etc. Dado é sempre uma dúvida que a gente trabalha muito com os clientes, pessoal. E o Blip ele tem uma vantagem muito interessante. A plataforma do Blip ela tem API para tudo que a gente está vendo aqui. Então, a gente consegue, na prática, exportar qualquer dado do Blip e levar isso para algum ambiente de dados da sua empresa, se fizer sentido. Você também pode só usar aqui a interface do Blip para visualizar o monitoramento, você pode exportar um arquivo como o Gabriel acabou de fazer, ou você pode automatizar uma extração de dados que vai lá de tempos em tempos no servidor do Blip, pega os dados e salva isso dentro do seu ambiente, tá? Essa é uma dúvida de muitas pessoas. O que é que acontece? Dentro aqui dos relatórios, na verdade tudo que o Blip mostra no final ali, ele armazena só dos últimos 3 meses. Então, por que isso acontece, né? O Blip, ele basicamente, por uma limitação técnica, né, de engenharia, ele recebe milhões de mensagens ali por dia, enfim, ter que processar isso tudo ficaria muito lento, né? Imagina um banco de dados que tem todas as mensagens que são trafegadas. Então, o Blip ele tem basicamente 2 bancos de dados. Um live ali, né, que é em tempo real, que tem os dados de até 3 meses, e um outro que tem os dados ali infinito, né? E aí é importante entender que dentro desses relatórios, dentro dessas telas aqui que a gente vai mostrar dentro do portal, você só consegue acessar o de até 3 meses. Isso por questão de velocidade mesmo, que aí ia ficar muito lento, enfim, para analisar esses dados. Só que o Blip também te dá uma possibilidade de você extrair os dados maiores que isso, caso você queira. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem o gerenciador de relatórios. Então, vamos supor que você quer pegar ali, a partir dos 3 meses, né, todos os dados ali de status dos atendentes, ou métricas de atendimento, histórico de atendimento, você consegue puxar aqui no gerenciador de relatórios. Vou colocar um aqui só de exemplo, dos últimos 30 dias, histórico de atendimento, gerar relatório. E igual eu falei, por ser ali um volume muito grande de dados, né, ele não traz isso instantâneo. Então ele vai estar processando aqui, vai demorar um pouquinho e depois você consegue vir cá e baixar esses dados para poder subir numa planilha, no Excel, etc. Boa. Legal. Análise de satisfação. Vamos lá. Show. Vai lá, Gabriel. Dentro aqui da parte de análise de satisfação, isso daqui não é automático, né? Você tem que ligar lá dentro do seu fluxo de atendimento. Inclusive, se você abrir essa tela aqui e não tiver dado nenhum, é porque falta você configurar dentro do builder do seu bot para ele poder criar esse gráfico de análise de satisfação. E aqui, né, no final ali do atendimento, ele vai sempre perguntar o que você achou do atendimento, dar uma nota e os comentários. A gente gerou alguns aqui de teste. Então você consegue ver que a média de satisfação da pesquisa, a quantidade de tickets que foi respondidos e que foi fechados, né, para você poder comparar ali, ter uma taxa de resposta e analisar aqui os dados mesmo de notas de atendimento, né? Então tem uns gráficos bem legais aqui de avaliação por taxa de resposta e um detalhamento aqui com todos os comentários dos que avaliaram, né, e quiseram deixar um comentário, isso é opcional dentro do fluxo,
você vai conseguir ver aqui de forma qualitativa, né, um por um ali, do que foi deixado ali, se foi uma reclamação, uma sugestão, etc. Boa. Pessoal, as empresas geralmente tiram muitas dúvidas com a gente no quesito de métricas. E aqui a gente está falando muito de métrica de satisfação, né? A gente falou um pouco ali das métricas mais gerenciais do processo. E aqui é a métrica de o cliente está gostando, no final do dia, o cliente gosta ou não do atendimento que você faz com ele. E muitas pessoas mandaram dúvidas para a gente aqui na hora do preenchimento do formulário, dizendo o seguinte: qual que é a métrica, qual que é um CSAT legal que vocês estão vendo de benchmark no mercado? Ou como eu deveria fazer a minha pesquisa de CSAT? Se eu tenho alguma sugestão de como exibir isso ali no final do atendimento? E na prática o que a gente percebe é o seguinte: nós seres humanos, naturalmente, e aí vocês devem concordar comigo, porque vocês recebem pesquisas de satisfação o dia inteiro também, naturalmente a gente é preguiçoso. E na teoria a gente não dá muita atenção ali para a pesquisa de satisfação. No geral, se você tiver com raiva ou se você não estiver resolvendo o seu problema, você fica até mais tendencioso a responder uma pesquisa do que quando você simplesmente é atendido e não vou responder isso aqui, deixa para lá. Então a dica que a gente sempre passa é tentar fazer com que a pesquisa de satisfação seja o mais simples possível, seja o mais enxuta possível, não ficar fazendo várias perguntas, porque a gente diminui muito a probabilidade de alguém responder, tá? E tentar gerar trackings, gerar registros de todos esses dados. É muito importante eu saber quem está me dando a nota, quando está me dando a nota, qual comentário a pessoa está colocando, seja para a gente visualizar aqui numa tela de análise de satisfação, como o Gabriel mostrou, mas também para visualizar, por exemplo, no seu Power BI, na sua ferramenta de análise de dados. Tá? Na prática, eu não consigo falar com você que um CSAT nota 95 é o ideal para a sua empresa. Tá? Porque vai depender muito do seu negócio, né? A gente vê empresas aqui que tem uma qualidade de atendimento fantástica, mas o business, o que a pessoa conversa com o cliente final faz com que o NPS dela seja mais baixo. Tem o contrário também, tem soluções que às vezes o atendimento nem está tão redondo assim, mas a gente vê resultados muito expressivos porque a pessoa está desesperada ali do outro lado e ela consegue resolver o problema dela e dar a nota 10. Então, é muito complexo hoje passar uma visão do que é o ideal. O que a gente gosta muito de trabalhar aqui na Whitewall é fazer com que a gente melhore o cenário que você tem. Então, vamos olhar como é que era o atendimento no início do ano, como é que era no Q1, como é que era no Q2, e a gente vai gerando uma evolução dentro da sua realidade. Tá? Boa. Isso que eu ia falar mesmo. Talvez esse é uma métrica muito pessoal, né? Ali depende muito do caso de uso, etc. Às vezes não vale a pena você pegar uma métrica ali de mercado que não é a mesma realidade que a sua. O ideal é você comparar com você mesmo. Então, se estiver melhorando ali ao longo prazo a média de satisfação, já está funcionando. Aqui a gente tem filtros igual os outros lá, né? Nada demais, período, e é importante notar que esse gráfico aqui, ele não é em tempo real. Então, se você mandar a mensagem ali, fizer a análise, a pesquisa de satisfação e ele não vier para cá, saiba que ele tem um delay ali de umas 2, 3 horinhas mais ou menos para ele poder estar atualizando ali. Aqui eu tenho todo o histórico de atendimentos, né? Então, por aqui que geralmente quando você tem algum problema, alguma reclamação, etc., você consegue filtrar aquele atendimento para saber exatamente o que aconteceu dentro dele. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu ainda estou com a tela aberta. Aqui no nosso exemplo que a gente criou um protocolo daquele atendimento. Se você vier aqui, é o mesmo ID do ticket. Isso é bem utilizado. Opa! É porque ele ainda não foi atendido, né? Eu ainda estou na fila lá. Mas isso é bem utilizado porque para depois você conseguir filtrar de forma simples. Então você consegue filtrar aqui o ID do ticket que aconteceu,
você consegue filtrar por tempo, né? Então os tickets que aconteceram no final de semana, etc. Ou pelo contato também, né, Gabriel? Pelo contato, pelo atendente, então tem todos os tipos de filtro para você conseguir achar o ticket ali que você está procurando. E se você quiser um relatório completo ali dos atendimentos que teve durante aquele período, naquele filtro, você também consegue pedir aqui para te enviar por e-mail. Então você manda aqui e recebe depois por e-mail uma planilhazinha com todos aqueles atendimentos, para você conseguir fazer gráfico, criar outras análises por fora e etc. Entender o que aconteceu num certo período e tudo mais. Boa. O relatório de vendas a gente vai mostrar na próxima. Boa. E a gente tem também aqui os horários de atendimento. Então, vamos supor que você tem ali uma equipe complexa, né, com múltiplas filas, e você quer distribuir, né, um horário ali diferente para cada fila. E o que você vai conseguir configurar isso? Então, no caso aqui eu tenho só um horário ali, né, que é o que chama aqui de horário regular, é o horário padrão das filas. E mostra aqui, né, a programação, né, de qual vai ser o horário de cada dia da semana, e você também consegue cadastrar períodos específicos. Então, no caso aqui já está configurado de Natal, do dia 24 ao dia 25 de dezembro. Poderia colocar aqui do Ano Novo, etc., que é bem importante você estar sempre atualizado, para caso você tenha um feriado ali que você não trabalhe, feriado na sua cidade, enfim. Lembra o seguinte, pessoal, a gente já pegou muita reclamação de clientes nossos dizendo, pô, mas aí meu atendimento foi Natal, mas o Blip mandou os tickets pro atendimento. Sim, se você não configurar de que é um feriado ou de que naquele momento o seu time não está disponível para fazer o atendimento, o Blip não sabe disso, né? Então tem que fazer uma configuração muito certinha, deixar tudo ajustado, para que você não gere clientes lá esperando na fila do Blip Desk, né? Isso. E além de você conseguir definir um padrão, você consegue também segmentar por fila, né? Então, se você tem uma fila específica que não vai trabalhar tal dia, que vai estar no evento, enfim. Sei lá, o time financeiro de suporte trabalha no horário comercial, de 8 às 18. O time de vendas ou, sei lá, o time de pós-venda trabalha de segunda a sábado. E aí você vai configurando da forma que fizer mais sentido. Exatamente. Boa. Vamos acelerar, Gabriel, que a gente ainda tem algumas dúvidas aqui ainda pra gente tirar. Quer mandar alguma aí? Quero, vamos lá. O José está perguntando se haverá alguma simulação de atendimento para vermos como será a experiência do operador de atendimento. José, a gente mostrou isso no início, mas a gente vai voltar para esse ponto daqui a pouco também, tá? Aqui nesse momento a gente está mostrando todas as configurações, o processo de ajuste ali do Blip, pensando na persona gestor de atendimento, a pessoa que está trabalhando na construção dos processos da sua empresa. E aí, uma vez que a gente finaliza isso, o seu time de atendimento pode entrar na ferramenta Blipdesk e fazer os atendimentos. A gente vai voltar lá também daqui a pouquinho. Boa. Aqui são as respostas prontas, que a gente já mostrou um pouco também, né? Só mostrar aqui que não só você consegue configurar mensagens de texto, mas você consegue também enviar menus, imagens, inclusive conteúdo dinâmico, né, que pode ter ali N coisas, pode ter um pagamento, pode ter um WhatsApp Flows, pode ter qualquer coisa ali que o bot consiga enviar. E a gente teve uma dúvida logo no início sobre a quantidade de caracteres, né, das mensagens. Aqui, pessoal, é importante só a gente ter consciência do seguinte: cada canal pode ter uma restrição específica para um determinado conteúdo. Exemplo. No WhatsApp, você não consegue mandar uma mensagem de texto, nem de você para uma outra pessoa, você tem um limite de caracteres. Então, na hora de construir a mensagem pronta aqui, você tem que seguir um pouco essas regras. Por exemplo, se você manda no WhatsApp um menu, cada opção, cada botão do menu não pode ter mais do que 20 caracteres. Não é isso, Gabriel? 20 ou 20? 20. 20 caracteres. Isso, exato. Então, assim, em alguns momentos você vai ter que se atentar a seguir as regras do canal. Pode acontecer, inclusive, de você precisar criar respostas prontas específicas para cada canal. Então, por exemplo, se o meu cliente estiver conversando comigo pelo Blip Chat, o Blip Chat não tem essa limitação. Então eu posso mandar para ele um menu com uma opção de 30 caracteres. Então eu vou criar aqui uma resposta pronta para o Blip Chat e uma resposta pronta para o WhatsApp. E assim eu consigo escolher qual a mensagem eu quero enviar para o meu cliente. Mas no geral, as regras são bem tranquilas de seguir.
é bem complexo, assim, não é sempre que você precisa colocar um botão com mais de 20 caracteres, ou que você precisa criar um texto com mais do que 1000 caracteres. Em geral, a gente vai sempre tentar criar um bom senso, né? Imagina o seguinte, imagina que você está recebendo do seu amigo uma mensagem no WhatsApp com 1000 caracteres. Não é legal, né? Ou que você está recebendo um menu onde cada botão tem um texto gigante. Então, em geral, essas regras do canal são sempre para pensar na melhor experiência do cliente, tá? E aí o pessoal mandou aqui também uma dúvida sobre a quantidade, o tamanho do áudio gravado eu imagino que seja no Blipdesk, né? Então, quando o atendente está gravando um áudio para mandar para o cliente, existe ali uma limitação de 1 minuto e meio. Também consegue adicionar variáveis nessas respostas prontas. Então, nesse exemplo aqui de saudação, eu já coloquei o nome do usuário final ali que eu estou conversando e o nome do atendente, né? Então, esse nome aqui ele é configurado dentro do Blipdesk. Aqui na paginazinha, a gente consegue adicionar ali dentro da tela de conta do Blip o nome ali do atendente que vai ser pego automaticamente. E além disso, eu posso criar múltiplas categorias. Então, se eu quiser criar uma ali para cada estado do cliente, etc., eu consigo criar um submenu, né, de respostas prontas para cada tipo ali. Já falou um pouco de respostas prontas, né? Isso, exato. Modelos de mensagem. Aqui, geralmente, o pessoal dá uma confundida, pessoal. E aí é importante a gente entender as diferenças, tá? Respostas prontas, são respostas que a gente vai deixar ali na mão do atendente para ele conseguir enviar rapidamente. Modelos de mensagens são mensagens ativas que o atendente vai conseguir mandar, e aí a gente está muito focado no canal WhatsApp, tá? Por que isso? Eu imagino que todo mundo aqui já esteja ciente desse detalhe do canal. O WhatsApp ele tem uma limitação de tempo que a gente chama de janela de conversa. Então, se o usuário vem conversar com a sua empresa e ele abre um ticket de atendimento, então eu caí ali como um atendimento lá para o time do Blipdesk. Depois que esse ticket é aberto, se eu mandar uma dúvida para o cliente e o cliente demorar mais do que 24 horas para me responder, eu não vou conseguir mais, atendente, não vou conseguir mais falar com o cliente, tá? Para a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que mandar uma mensagem ativa para o cliente. Quando ele responder a essa mensagem, aí eu ganho de novo uma janela de 24 horas para interagir com o cliente, tá? Então, essa telinha aqui de modelos de mensagem é onde a gente vai configurar quais as mensagens ativas os atendentes podem utilizar ou não, tá? Lembrando que mensagem ativa tem um custo adicional, né? Pode ter um custo adicional aí dependendo do seu contrato. Então aqui é onde a gente vai configurar isso. Exatamente. Então, filtros normal e aqui você pode desabilitar ou habilitar um modelo de mensagem. Na hora que você for habilitar, você precisa colocar uma caixinha aqui de retorno. Que o que acontece? Quando o cliente, né, o usuário final, responder essa mensagem ativa, essa mensagem proativa que foi enviada, ele vai para esse fluxo que você pré-configurou aqui. Então, geralmente, o pessoal só manda de volta para atendimento humano mesmo, mas você pode, por exemplo, se você tiver um outro fluxo ali dentro do Builder, né, que é a ferramenta de criação ali do atendimento automatizado, você pode colocar ele num fluxo específico, alguma triagem, pegar algum dado antes de enviar para atendimento de fato. Gerenciamento de fila. Aqui agora, pessoal, a gente começa a entrar mais ainda no processo da empresa, tá? O Blip é uma ferramenta genérica, é aquela caixa lá de ferramenta que a gente configura de acordo com o que sua empresa precisa. Eu posso ter N filas. O que é uma fila? Uma fila, na verdade, é uma reunião, é um conjunto de atendentes que atendem um determinado critério. Então, eu posso criar a fila que eu quiser. Fila por departamento, fila por assunto, fila por nível de cliente. Enfim, posso usar aí a estratégia de configurar o Blip de acordo com o seu processo.
Aqui, acho que não vai dar tempo de mostrar 100% aqui a parte de filas, né? Mas aqui você consegue configurar as regras de como que vai para a fila, né? Então, se o cliente enviar uma mensagem específica, etc. É aqui que você configura. E também os atendentes que vão estar naquela fila e tags que vão estar disponíveis somente naquela fila ali. Então, se você tem ali, por exemplo, a de suporte aqui nossa, tem a tag de problema no cadastro, que é uma tag específica ali que faz sentido somente para a fila de suporte. Uma coisa super legal aqui também, que é muito pouco usado, é as regras de priorização. Então, internamente no Blip, dentro ali, quando você cria um ticket novo, ele tem uma prioridade. Então, o ticket mais prioritário, ele vai ser o primeiro que vai ser atendido ali pelo atendente quando ele puxar um ticket. No nosso caso aqui, a gente criou uma regra de caso a mensagem contenha urgente, ele tem uma prioridade alta. Né? Só para a gente ver isso na prática rapidinho, eu vou resetar o meu contato aqui. Essa daqui é uma ferramenta nossa aqui que permite deletar um contato dentro do Blip. E eu vou mandar uma mensagem aqui. Ó. Aí, ó, o José perguntou se a gente veria a experiência lá do atendente. Você vai ver agora, José. Estou com um problema urgente. Então ele já identificou. Beleza. Então ele já identificou aqui que é algo urgente e mandou aqui para a fila na posição 1. Então eu sou o primeiro da fila. Então quando o atendente puxar lá, eu vou ser o primeiro que vai ser atendido. Vamos mostrar na prática, Gabriel. Boa. Ó, repara a diferença, pessoal. Todos os outros testes que a gente estava fazendo com o Gabriel eram de Blip Chat. Eram testes que a gente tinha aberto aqui lá na ferramenta de teste do Blip. Agora a gente está usando um usuário do WhatsApp, efetivamente. Olha a diferença para o atendente. Ali no canto direito a gente consegue ver todas as informações do cliente. Aqui a gente já consegue ver todas as mensagens trocadas na conversa. E a nossa aplicação tem mais de 1000 tickets aguardando atendimento. Só que como o Gabriel configurou uma fila com uma regra de prioridade diferente do que o padrão, o atendimento dele caiu na frente de todo mundo. Tá? E aí eu vou aproveitar esse teste que a gente está fazendo aqui para responder uma outra dúvida do pessoal, que é o seguinte. A Raquel está perguntando se a gente tem alguma dica para filtrar histórico de conversa pelo contato do cliente. Na maioria das vezes o filtro não é eficiente pelo número ou pelo nome. O Gabriel, nessa demo, fez uma coisa que poucas empresas fazem, pessoal, que é mostrar o número do ticket, mostrar o protocolo para o cliente. Através do protocolo é muito fácil encontrar a pessoa, seja no monitoramento, quando o ticket está aberto, ou seja no histórico, quando o ticket está fechado. Então, se o Gabriel for no WhatsApp e pegar o protocolo, abre lá o WhatsApp para a gente, Gabriel. Ó, o número do protocolo é esse, beleza. Só que esse ticket que o Gabriel está agora está em atendimento. Então, se o Gabriel for lá na parte de monitoramento, aqui embaixo, ó, tickets na fila. Se o Gabriel colocar ali o ID do ticket e filtrar, a gente vai conseguir... ticket em atendimento. Ticket em atendimento, boa. Aí eu vou conseguir encontrar direto. Não importa se eu fui pelo nome, eu consigo buscar ali direto. Eu poderia não ter encontrado o ticket do Gabriel aqui, tá? Aí eu poderia, por exemplo, buscar no histórico de atendimento, se esse ticket já tivesse sido fechado. Tá? Um ticket sempre vai estar ou na fila, ou em atendimento, ou no histórico de atendimento. Né? Perfeito. São os 3 estados. Exatamente. Boa. Então, gerenciamento de filas a gente já fez. No nosso caso aqui a gente tem algumas filas diferentes, com prioridades diferentes, né? E isso vai ser configurado muito no detalhe, aí, de acordo com cada empresa. Atendentes. Aqui não tem erro. Quem são as pessoas que trabalham, que atendem dentro do seu time, né? No nosso caso aqui só tem o meu usuário e o do Gabriel. Inclusive, dentro de atendentes, você tem ali as permissões, né? Que você pode dar mais permissão para o atendente, etc. Dependendo, enfim. Fica... Por exemplo, tem empresa que não gosta de dar a possibilidade de todos os atendentes fazerem disparos de mensagem ativa, aquelas mensagens que geram cobrança no WhatsApp, né? Então eu poderia controlar aqui quem pode fazer e quem não pode fazer, né? Boa. Pausas personalizadas.
demais. E aí, Gabriel, o que é uma pausa personalizada? Pausa personalizada nada mais é do que você definir ali, né, um nome para uma pausa ali que o atendente vai fazer. Para caso depois você queira pegar no relatório, etc., essas pausas que aconteceram, né? Então, no caso aqui eu tenho de exemplo a pausa de almoço, com duração de 60 minutos. Então, dentro lá do desk, o atendente pode definir que ele saiu para almoço e depois você vai conseguir ver aqui nos relatórios, no monitoramento, por que ele está em pausa e etc. Então é só uma categorização. Mostra lá no desk pra gente como é que a gente muda o status do atendente. Então, aqui, consigo adicionar aqui em pausa e o tipo da pausa. Então em almoço. Por que isso é relevante, pessoal? O processo da sua empresa pode determinar que a pessoa só pode parar de atender quando ela está no almoço ou quando ela está no café, por exemplo. E se ela não fizer essa configuração que o Gabriel acabou de fazer, isso vai afetar as métricas do seu relatório. Tem empresa que leva isso em consideração, tem empresa que desconsidera isso. A pessoa pode parar de atender a qualquer momento. Então é algo para você analisar no seu cenário. Boa! Legal. Regras de atendimento é mais ou menos o que a gente já mostrou ali nas filas, né? Então aqui você também tem uma tela ali só com as regras de quando o cliente falar tal coisa vai para tal fila, quando o cliente tiver essa informação vai para outra, enfim. Aqui você tem essa visão de forma unificada também só com as regras, nada muito novo. E aqui o que perguntaram lá no início, né? Esse daqui é o Blip Copilot, né? Ou Care Copilot, que é uma funcionalidade mais ou menos nova da Blip, que você consegue definir várias coisas. Basicamente, o que ele faz? Ele cria um assistente pessoal ali para o atendente. Então, dentro lá do Blip Desk, ele adiciona várias funcionalidades novas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o resumo inteligente, que já vem ali algumas informações do ticket, o que foi trocado ali de conversa, o sentimento do usuário. Eu consigo ter sugestões de respostas, então com base aqui em toda a conversa que está tendo feito, o cliente foi lá e fez uma pergunta, eu clico aqui em sugestões de respostas, ele já vai me trazer ali uma sugestão do que faz sentido eu responder ali. Como está no início de um ticket aqui, por exemplo, ele já está me sugerindo aqui que vou iniciar seu atendimento, como posso ajudar? E caso eu tenha aqui escrito alguma coisa, né, eu não tenho certeza aqui do tamanho, mas eu posso também ter um resumo ali da conversa para eu poder ter, né, a resposta em cima de tudo ali que já foi conversado ali, né, de forma simples. Basicamente o mesmo resumo que apareceria aqui na transferência também. Boa, então perguntaram por que no meu Blip Desk não aparece o resumo ou não aparece aquele assistente ali no cantinho direito mostrando o que o Gabriel acabou de mostrar. É porque a sua aplicação não tem o Copilot instalada e configurada. Então, entre em contato com a gente que a gente pode ajudar a sua empresa a configurar e deixar ali o Copilot funcionando. É basicamente o poder de inteligência artificial generativa a favor do seu time de atendimento. Seja para ele ganhar mais produtividade, seja para que você consiga garantir que ele está entregando a melhor resposta possível ali para o cliente durante o atendimento. Tá? A Júlia, pessoal, aqui da organização, me pediu para lembrar de todo mundo assinar a lista de presença. Então tem o link aí. Por favor, assina a lista de presença porque a gente precisa disso para emitir os certificados para vocês. Tá? Esse Copilot tem que ser ativado ou já vem nativo? Dúvida do Sidney. Tem que ser ativado, Sidney. Entre em contato com a gente que a gente te ajuda a habilitar isso para a sua empresa. Esse JSON desse bot de atendimento pode ser disponibilizado? Pergunta do Bruno. Ótima pergunta, Bruno. Pode sim. Na aula 2, inicinho da aula 2, a gente manda essas informações e eu posso pedir depois para a organização também mandar por e-mail para todo mundo que assistiu. Tá? Aqui tem várias outras configurações mais avançadas do Copilot. A gente pode melhorar um pouco o prompt, a gente pode melhorar a base de conhecimento, permitir que a gente coloque informações privadas da sua empresa para que a inteligência artificial generativa do Blip consiga te dar respostas mais próximas daquilo que a sua empresa efetivamente precisa.
tá? A gente vai dar um pouco mais de dicas. Isso aqui é um pouco complexo, Pacheco. Aí na segunda aula a gente vai mostrar melhor, etc, exemplos. Boa. Segunda aula, pessoal, que é a de sexta, a gente vai aprofundar ainda mais nesse conceito que a gente está trazendo aqui e a gente vai falar muito de extensão. Então, perguntaram aqui, por exemplo, como é que a gente consegue fazer para transferir os tickets em massa. A gente vai mostrar isso na próxima aula, tá? Então, se por um acaso tiver alguma dúvida aqui que a gente ainda não explorou, já anota aí, guarda que na próxima aula a gente vai responder para todo mundo. O que mais, Gabriel? O que falta aí? Configurações gerais. Além disso tudo, a gente tem aqui a aba de configurações gerais, né, que vai ser ali as configurações de como que vai se comportar o BlipDesk e o que pode fazer e o que não pode, etc. Então aqui que a gente configura as tags, que eu mostrei lá no início, né, então se a gente quiser uma tag aqui em específica para poder visualizar depois, relatório, etc., é aqui que a gente consegue colocar. Pode ser obrigatório ou não colocar uma tag na finalização, então o problema que a gente tem muito aqui é de, por exemplo, estão acontecendo algumas coisas em atendimento e os atendentes não estão colocando as tags para categorizar. E aí você liga isso daqui, na hora que ele for fechar, ele é obrigado a categorizar aquele ticket, né? Se foi uma dúvida, se foi uma venda perdida, venda realizada, etc. Aqui não tem mágica, pessoal. Se você quer ter dados da sua operação, se você quer conseguir ver métricas específicas, relatórios específicos, você tem que treinar o seu time de atendimento, instituir um processo e contar com a colaboração do time de atendimento. O que a gente vê muito em alguns dos nossos clientes é a gente define as regras, a gente define as tags, a gente treina o time de atendimento e o time de atendimento não marca as tags nos tickets. E aí a gente fica meio sem dados, sem saber o que está acontecendo. É muito importante treinar o time também, tá? Boa. Consulta de histórico no atendimento do BlipDesk. Tivemos uma dúvida do... Aquela lá do início, né? Tivemos uma dúvida aqui, o pessoal perguntando. Aí o Gabriel vai mostrar agora, pessoal. Aqui você consegue habilitar nas configurações gerais. Isso também precisa estar com uma permissão lá dentro da aba de atendimentos que a gente mostrou. Então, a partir do momento que está habilitado e o atendente tem a permissão, vai aparecer aqui a aba de contatos, né? Que eu vou ter aqui todos os contatos que eu conversei, né? Eu como atendente, vou ter todos os contatos ali que eu conversei. E eu vou ter aqui o histórico dos atendimentos daquele contato. Então, no caso, esse daqui sou eu mesmo, então esses foram todos os tickets que foram abertos para o meu número, né? E eu consigo também ver os dados aqui de contatos. Lembrando que aqui é só o dos últimos 90 dias, né? Então cai naquela regra que eu tinha falado anteriormente. Boa, pessoal, olha a diferença. O desk, a barrinha lateral esquerda, foi pensada para a gente conseguir ver diferentes módulos ali dentro da ferramenta. Então a gente tem um primeiro módulo aqui, que é o módulo de mensagens. Clica lá, Gabriel. É o módulo de conversas. Esse é o módulo padrão. Então, quando eu clico nele, o que eu estou enxergando? Os atendimentos que estão abertos, que eu estou atendendo naquele momento. Embaixo a gente tem um módulo de contato. O módulo de contato, eu estou levando em consideração todas as pessoas que eu já atendi, inclusive as que eu não tenho mais tickets em aberto. Posso voltar ali, filtrar, pesquisar a pessoa, encontrar, ver a conversa, mandar uma mensagem ativa para ela. Então a gente vai trabalhar naqueles dois pontos. Só que você pode ir além ainda, e a gente vai mostrar isso na segunda aula, tá? Imagina que a sua empresa precisasse criar alguma coisa personalizada dela aqui dentro do BlipDesk. Ou seja, eu tenho que trazer um pedaço do produto da minha empresa para dentro do BlipDesk. A gente poderia colocar aqui no canto esquerdo um outro botão específico da sua empresa e implementar alguma coisa customizada. São as extensões personalizadas que a gente pode apoiar você na construção aqui dentro do Desk ou dentro do portal do Blip também. Perfeito. Tá? Boa. O que mais, Tio? A gente consegue habilitar ou não a disponibilidade ali de atendente por fila, a distribuição automática de tickets. Então, vamos supor que você tem ali uma operação que os atendentes não estão puxando os tickets ali na mesma velocidade que você necessita, né? Então você consegue colocar aqui uma distribuição automática, então eles não vão precisar mais clicar no botão de atender, né? Repara então que nesse cenário, pessoal, a gente não tem uma distribuição automática. Ou seja, o meu time tem que clicar no botão para puxar um novo ticket, tá? Isso daqui também é super importante, que você consegue definir o máximo de atendimentos por atendente. Então, para ele não receber ali infinitos,
você coloca que cada atendente pode ter no máximo 25 em aberto. E também você pode configurar ou não, se você quer deixar ali para ele puxar manualmente ou não. Se você habilitar isso daqui, basicamente o botão de atender lá vai sumir, né? Então todos os tickets que vier vai vir de acordo com a distribuição automática. Tem número certo, pessoal, para essa quantidade máxima aqui? Não. Já vi empresas que um atendente consegue atender 50 pessoas ao mesmo tempo. Já vi empresas que não deixam o atendente atender mais do que 3 pessoas ao mesmo tempo. Mais uma vez, depende muito do processo da sua empresa, da forma como você quer dar atendimento para o seu cliente. Isso é muito importante a gente colocar na cabeça. Pessoal, é muito difícil a gente não conseguir a Whitewall como parceiro Blip, que está aqui para apoiar as empresas. É muito difícil a gente não conseguir configurar a plataforma do jeito que vocês precisam. O Blip tem muitas possibilidades, tem muitas configurações, mas para isso a gente tem que sentar junto, a gente tem que entender o dia a dia de vocês e aí montar um racional e colocar essa configuração dentro da plataforma, tá? Perfeito. Envio de mensagem ativa, né? Não tem muito mistério, ele habilita aqui para os atendentes conseguirem enviar essas mensagens ativas que o Pacheco falou anteriormente. Transferência de tickets, né? Então se você quer habilitar ou não para transferir para um atendente específico, né? Às vezes você tem uma operação ali que tem uma carteirização de venda e etc. E você quer mandar para uma pessoa específica, né? Atender aquele cliente em específico, você também consegue habilitar aqui. E também você consegue desabilitar ou habilitar, você conseguir transferir para filas e atendentes que estão offline, né? Então, se o cara não está ali atendendo no momento, não está com o Blip Desk aberto, você consegue definir se ele vai ou não conseguir receber essas transferências. Envio de áudio, emoji, mais uma vez, depende muito de cada empresa. Tem empresa que proíbe, pessoal, não pode mandar áudio para o cliente final. Desabilita a chavinha. Quero mandar áudio, então habilita a chavinha, tá? 2 dúvidas, Gabriel, que chegou aqui agora que são muito legais. Volta no Blip Desk. Primeira dúvida do Bruno. O Bruno falou que a empresa dele tem um sonho de deixar o Blip Desk white label. A gente já recebeu alguns pedidos aqui, né, de projetos para a gente fazer isso. Bruno, vamos lá. Tecnicamente falando, é possível, tá? É possível de algumas formas. A gente pode criar uma extensão específica que modifica ali um pouco a marca, enfim, é possível trocar cor e tal. Mas também, como eu comentei no início, o Blip ele tem API para tudo. Tecnicamente falando, é possível reconstruir o Blip Desk. A gente só tem que analisar se, em termos de negócio e tal, se isso vai fazer sentido. Mas esse é um papo que a gente pode ter. Vamos sentar junto, vamos conversar, entender aí a necessidade da sua empresa e, de alguma forma, a gente consegue ajudar vocês, tá? E o Vitor perguntou se a Whitewall trabalha com a criação de APIs. Sim, Vitor. Uma das formas que a gente tem de atender e de permitir que os clientes criem a melhor configuração possível dentro do Blip é ajudar os clientes na criação de APIs, né, Gabriel? Exatamente. O time do Gabriel, inclusive, é responsável aqui dentro da Whitewall para construir novos produtos, extensão, enfim. E é um pouco do dia a dia deles ajudar os clientes nesse tipo de construção, né? Perfeito, perfeito. Boa, legal. Vamos lá que a gente já está acabando, pessoal. Já estamos estourando o horário aqui. Aqui, mais ou menos o que a gente já mostrou também, envio de arquivo, esconder o número de clientes aguardando, né? Se você quiser não deixar aqui, que tem esse daqui é um ótimo caso, que tem 1.070 clientes que estão aqui na fila, né? Isso, inclusive, pode até desanimar né? Desmotiva o time, pô, ainda tem 1.000 tickets para atender. Você pode, inclusive, desabilitar isso para não mostrar. Atendente inativo, para ele receber um alerta ali, quando ele ficar offline por muito tempo, consigo definir aqui como que vai ser esse alerta, quanto tempo. O máximo de resposta do cliente, então aqui eu também consigo colocar um alerta, só que é para quando o cliente final estiver demorando muito para responder, para você poder mandar ali uma mensagem ativa, mandar alguma coisa ali para ele responder, né? É uma forma de chamar a atenção, né, pessoal, do atendente. O atendente está fazendo um tanto de coisa na ferramenta, está preocupado com um tanto de coisa, então é legal a gente dar um pop-up, mostrar um alerta ali, um sinal de alerta, para ele ficar atento em tickets específicos. E esse daqui também que é muito legal, que é muito usado, que é o encerramento automático de tickets.
Então muitas vezes ali o atendente e o cliente está conversando, vamos supor num cenário de suporte, né? O atendente está ajudando ali o cliente final e aí o cliente final foi lá e resolveu o problema dele. Às vezes ele não fala, beleza, obrigado, etc, só deixa lá. Você pode configurar aqui para simplesmente encerrar o ticket. O cliente ficou mais de 24 horas sem conversar, vai lá e encerra o ticket para não ficar ali empilhando, né, na tela do atendente. Você consegue configurar isso daqui. E tem também algumas coisas se você quiser colocar uma tag específica ali que o cliente foi inativo, se você quer alertar essa inatividade ali para o cliente um pouco antes de fechar o ticket, né? Então, você ficou inativo por mais de 30 minutos, né? Então, eu vou fechar o seu ticket aqui caso você continue inativo, coisas desse tipo. Só tomar cuidado, pessoal. Esse é o tipo de configuração que eu gosto sempre de chamar a atenção dos clientes para tomarem cuidado. Por quê? Uma conversa assíncrona, como é o caso de aplicações conversacionais que a gente está trabalhando, o seu cliente final é sempre a gente está sempre olhando para a experiência do cliente final, né? Eu, como uma marca, eu quero dar a melhor experiência possível para aquele cliente. Então, numa conversa assíncrona, às vezes eu vou dar atenção para aquela conversa quando melhor me convier, né? Então, sei lá, eu estou em casa, estou aqui tomando café, não estou fazendo nada, eu mando uma mensagem para a empresa. Logo depois eu terminei meu café, fui fazer outras coisas, trabalhar e tal. Só lá no horário do almoço ou só no final do dia que eu vou voltar a responder ali. Então, às vezes quando a gente cria um fechamento automático de ticket por inatividade do cliente, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar dando uma experiência ruim para o cliente. Eu odeio quando eu entro para conversar com uma empresa e aí tem 1000 pessoas na fila na minha frente, então eu tenho que esperar ali 1 hora para conseguir o atendimento, e aí quando eu consigo o atendimento, a empresa me dá 5 minutos para responder. Se eu não responder em 5 minutos, ela encerra o ticket. Pô, essa experiência é horrível, né? Então quer dizer que quando a empresa precisa, eu tenho que esperar o tempo necessário, mas quando eu tiver em atendimento, eu tenho que responder rápido. Então é muito importante a gente sempre se colocar no lugar do cliente, pensar na experiência que a gente quer passar para o cliente final, tá? O que mais, Gabriel? É importante notar aqui também que esse encerramento automático de tickets, aqui nesse modo de atendimento, é todo pensando pro cliente final. Isso. Então o cliente final ficou inativo, né? O usuário final ali ficou sem responder, etc. E muitas vezes a gente precisa também do encerramento automático para o atendente, né? Isso é relevante. Então, caso o atendente ficou sem responder por muito tempo, saiu e esqueceu de colocar ali a pausa, etc., a gente consegue também configurar para ele ir para uma outra fila e etc. Só que não é por aqui. Aí é via extensão, que a gente vai mostrar na próxima aula. Boa. Então, overview, pessoal. E aí eu vou pedir o Gabriel para ir acessando aqui as diferentes telas. Primeira coisa, a gente falou muito do Blip Desk. Então a gente mostrou no detalhe cada um dos botões ali que compõem o Blip Desk. Se alguma coisa que a gente falou não ficou claro, ou se você tem uma dúvida pontual, anota e traz para a nossa segunda aula, a aula de sexta, onde a gente vai aprofundar ainda mais no conhecimento. Essa primeira aula é uma aula onde a gente garante que está todo mundo entendendo. Existem 3 personas, existem os clientes ou os usuários, existem os gestores e existem os atendentes. O atendente trabalha dentro do Blip Desk, que é essa ferramenta super completa voltada para o mundo conversacional. Depois disso, a gente olhou para a parte do gestor, então a gente vai lá no portal do Blip. No portal do Blip a gente consegue configurar centenas de coisas diferentes. A gente consegue analisar dados, a gente consegue ligar a inteligência artificial para ajudar o atendente. Enfim, tem muita coisa aqui, né? E além disso, a gente também precisa conectar tudo isso lá no Builder, lá na ferramenta de construção do meu bot, tá? Então, essa é uma parte um pouco mais complexa, é uma parte mais voltada para o time de desenvolvimento, mas tem coisas que a gente precisa ajustar aqui para conseguir ter o resultado que a gente mostrou para vocês. Próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar umas vitaminas ali no Blip Desk, vamos adicionar algumas extensões para deixar ele ainda mais robusto e trazer ainda mais possibilidades. Além disso, a gente vai permitir que você faça atendimentos não pelo Blip Desk, mas por outras ferramentas, por exemplo a do Zendesk, enfim.
Então, ou até pelo BlipDesk, mas dentro de outra ferramenta também, que você já usa no dia a dia. HubSpot, por exemplo, você usa o HubSpot? Você pode hoje criar toda a sua solução dentro do Blip e colocar o BlipDesk dentro do HubSpot. Aí o seu usuário não precisa nem sair do HubSpot, ele fica lá dentro mesmo, atendendo pelo BlipDesk. Então assim, a gente vai trazer várias opções ainda mais avançadas para vocês, tá? Não esquece de colocar aí a presença, marca a sua presença, manda feedback pra gente, segue lá as redes sociais da Whitewall. Se precisar de qualquer dúvida, se precisar de um apoio, queria bater um papo com o Pacheco, queria bater um papo com o Gabriel, bater um papo com o time da Whitewall, trocar mesmo figurinha e ver o que a gente pode mudar aqui na operação do meu time, entre em contato com a gente que a gente está à disposição para apoiá-los. Beleza? Esqueci de alguma coisa, Júlia? Gabriel, considerações finais. Só deixar o gatilho aí que a próxima aula vai ser bem interessante, né? Vai ser um pouco mais avançado. Então, aqui a gente equalizou muito, né? Mostrou tudo que dava para fazer ali nativamente no Desk, de forma mais simples. E na próxima a gente vai aprofundar um pouco mais ainda para você se tornar ali um expert dentro da ferramenta. Vou te pedir só para voltar para os slides, Gabriel, que tem uma última surpresa aqui que a gente não pode esquecer de falar, que é o seguinte. Então, nosso próximo encontro, pessoal, sexta-feira, 11 da manhã, vamos falar sobre a parte avançada, tá? Do BlipDesk. E aí, a gente vai ter sorteio. Preciso que todo mundo fique nas duas aulas, então coloca a presença na aula de hoje, vem para a aula de sexta. Nós vamos sortear uma evolução gratuita, ou seja, o time da Whitewall, a gente vai sortear aqui alguma empresa, o time da Whitewall vai entrar e vai trabalhar 10 horas com o seu time para ajudar você a configurar o Blip da melhor maneira possível, tá? Além disso, a gente vai sortear algumas outras coisas aqui também, quem nunca usou extensão, enfim, eu sugiro que você esteja na próxima aula, você vai ganhar alguma coisa aí além do conhecimento.